Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Cris Almeida. Obrigado por estar assistindo a mais esse vídeo. Hoje eu quero tratar de um assunto relacionado com aquelas pessoas que possuem aquele pensamento compulsivo, aquela necessidade constante de estar verificando se aquela porta realmente está fechada, se aquela torneirinha do gás de cozinha, se realmente eu abaixei ou deixei ele levantado. Ou de repente você que pega o carro, sai de casa e quando está no meio do caminho fica se perguntando, pô, mas será que eu fechei a janela? Deixa eu voltar para ver se a janela está fechada. E esse tipo de pensamento, essa repetição, quando isso acontece uma ou outra vez, é até normal, você pode realmente ter esquecido. Mas algumas pessoas passam por esse problema frequentemente, às vezes todos os dias precisa verificar se a porta está realmente fechada, todo dia precisa passar de janela em janela, janela em janela, ver se ela está fechada realmente e assim por diante. Isso faz você perder tempo, tira a sua paz de espírito, porque você fica com a mente o tempo todo pensando nisso e, é claro, não é uma coisa legal. Eu vou passar para você 5 recomendações para que você comece então a tirar isso da sua vida, para que você não tenha mais que viver dessa forma, porque de uma certa maneira as pessoas que passam por esse tipo de situação, elas acabam sendo escravizadas por esses próprios comportamentos. Na verdade, são pensamentos que ficam ali compulsivamente sendo repetido na cabeça da pessoa e ela acaba não vivendo. Então, a primeira coisa que você tem que estabelecer, até peço que você anote aí num papel para você anotar e depois se lembrar disso, a primeira coisa é devolver para você mesmo o controle de seus próprios pensamentos. Porque às vezes a pessoa diz assim, Cris, mas eu não consigo parar de pensar nisso, essa coisa fica me perseguindo. Então, entenda uma coisa. Enquanto você não assumir o controle de seus pensamentos, eles vão continuar assim, acontecendo de forma desordenada. É como se fosse numa empresa, o diretor da empresa ou o presidente da empresa, ele deixou de dar ordens. Ele deixou de exercer a sua autoridade. Então os funcionários vão agindo da maneira como bem entendem. Vai acabar virando bagunça. E de repente a sua cabeça está assim, está virando uma bagunça. Porque o gerente, o diretor ou o presidente da empresa, que é você mesmo, do seu cérebro, ele não está dando ordens. Então você coloca, olha, eu tenho controle sim de meus pensamentos. A partir de hoje eu vou controlar melhor a minha mente, o meu pensamento, a direção das minhas atenções e não vou ficar mais à mercê. É preciso uma decisão consciente de assumir o controle da sua própria vida. Então, primeiro passo, devolver para você mesmo o controle de seus pensamentos. O segundo passo, buscar a causa. Veja só, essa atitude repetitiva, deixa eu ver se a porta está realmente fechada, deixa eu ver se o botijão de gás está realmente fechado, será que eu deixei a porta da geladeira aberta? Isso aí, pessoal, está revelando que no seu inconsciente tem alguma coisa que está aberta, alguma porta, entre aspas, que não foi fechada. Talvez no seu casamento, alguma coisa que ficou mal resolvida, talvez alguma situação com seus pais, ou com filhos, ou com um colega de trabalho. Então você tem que se perguntar, o que eu deixei de incompleto na minha vida? Seja hoje, no passado, na minha infância, o que está mal resolvido? O que ainda está aberto? Qual é a porta final que eu preciso fechar? Qual é a situação que eu tenho que colocar ali o cadeado e esquecer disso? Então, veja só, esse pensamento compulsivo, essa repetição de que ficou algo aberto, que eu preciso fechar aquilo, é uma mensagem do seu subconsciente que existem portas emocionais abertas na sua vida e não foram fechadas. E não adianta você ficar voltando lá e fechar de novo o cadeado e ver se a porta da geladeira está fechada ou da janela está fechada, se você não fechou essas questões do passado. Então o segundo passo é buscar a causa. O terceiro passo, você tem que ter uma escolha consciente, uma firme decisão de uma vez por todas abandonar esse comportamento. Você fala, Cris, realmente, a partir de hoje eu escolho não me escravizar mais por causa disso. Sou eu que estou no controle da minha vida. Então quando eu fechar uma porta, eu fechei, pronto, acabou. Não tem que ficar mais voltando nisso. Então você tem que assumir isso para você. Eu escolho conscientemente
que não vou mais passar por esse problema. Eu escolho conscientemente, você vai falando aí com você, eu determino para mim mesmo que eu abandonei de uma vez por todas essa necessidade de ficar conferindo, de ficar ali averiguando se realmente aquilo está fechado, se eu realmente fiz aquilo ou não fiz. Eu decido que eu vou fazer uma coisa de forma consciente, fiz, pronto, acabou e toco para frente. Então o terceiro ponto é a escolha consciente. O quarto ponto é a libertação gradual do problema. Por quê? Porque você vai tomar essa decisão consciente, você fala, Cris, decidi, não quero mais ficar escravo disso. Muito bem. Só que pode acontecer que amanhã ou depois, essa necessidade de ver se a porta da cozinha ou se a janela ficou realmente fechada, isso volte para você. E acredite, vai voltar. Mais hora, menos hora, volta. Mas você não vai ficar desesperado por causa disso. Você vai compreender que é um processo. Que você a cada dia e cada vez mais você está melhorando nisso. E se você tiver ali uma ou outra necessidade de conferir, tudo bem, mas não faça disso um drama. Entenda que é um processo gradual, entenda que é uma coisa passo a passo e que quando menos você se der conta, isso já vai ser coisa do passado. Então, o quarto passo é a libertação gradual do problema. E o quinto passo e o último, quando você executar uma ação, você vai verbalmente, falar com a própria boca, vai pronunciar aquilo e vai determinar que aquilo está feito. Por exemplo, você vai fechar a janela do seu quarto. Então você diz para você, nesse período de transição, estou agora conscientemente fechando a janela do meu quarto. Pronto. Quando você pronuncia com a sua própria boca, a possibilidade de você lembrar disso é muito maior do que você fazer tudo no piloto automático, fecha ali, apaga ali, isso aqui, a luz apagada também, às vezes a pessoa fica com isso na cabeça, então estou apagando a luz da sala agora, estou fechando a geladeira agora, estou colocando o cadeado e travando o cadeado da janela da cozinha agora. Você diz isso conscientemente, não pode cair no piloto automático também. E isso, obviamente, não vai ser necessário fazer para sempre. É nessa fase de transição. Então, veja só. Primeiro, devolva para você mesmo o controle dos seus pensamentos. Segundo, busque a causa, o que está aberto na minha vida. Terceiro, tome uma decisão consciente, uma firme decisão, um firme propósito de abandonar isso. Quarto, a compreensão que a libertação do problema é gradual, libertação gradual do problema. E 5, ao executar uma ação, pronuncie isso verbalmente, de forma consciente, de forma atenta, para ajudar na sua memória, durante esse processo de transição, de libertação, que a ação está realmente executada. Eu tenho certeza que estes 5 passos vão te ajudar bastante nesse processo e você, então, prepare-se desde já, assuma com você mesmo que você vai ficar livre dessas coisas, que isso é coisa do passado e que daqui para frente você vai ficar mais cuca fresca, viver a sua vida e não perder seu tempo com esses detalhes. Um grande abraço e até a próxima.